Nono ano, nós estamos corrigindo os nossos exercícios da lista 7, relacionada ao conteúdo de relações métricas. Bom, nós corrigimos na última aula o exercício 14, da página 224. Hoje nós vamos dar prosseguimento à correção desses exercícios, página 224, número 15. Em um triângulo retângulo isósceles qualquer, a hipotenusa é 2x e os catetos x. Calcule o seno e o cosseno dos ângulos agudos. Bom, primeiro você tem que ver a classificação que esse triângulo recebe. Triângulos, eles podem receber classificação quanto ao lado e quanto ao ângulo. Quanto ao ângulo, ele diz que é retângulo, ou seja, ele tem que possuir um ângulo de 90 graus. E quanto ao lado, quando eu vou analisar um triângulo que ele é dito isósceles, quer dizer que dois lados são iguais. Nesse caso, ele está afirmando que a hipotenusa é 2x e os dois catetos são x. Então, para ficar mais fácil, eu fiz o desenho do triângulo, marquei o ângulo de 90 graus, os dois lados adjacentes são catetos, então eles valem x, e o lado de frente a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base sempre têm o mesmo valor, porque se os lados são iguais, esses ângulos têm que ser iguais. Então, esse ângulo alfa e beta que eu marquei, eu não sei quanto ele vale, eles valem, mas eles têm que ser iguais, eles têm que ser o mesmo valor. Observe que o exercício pede para você calcular o seno e o cosseno. Então, eu não preciso calcular o seno do alfa e o seno do beta. O cosseno do alfa e o cosseno do beta. Por quê? Porque eles são iguais. Então, o mesmo valor que você encontrar para um, você vai encontrar para o outro. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou começar calculando o seno, após o desenho que eu fiz. Eu vou calcular o seno do ângulo alfa. Eu vou olhar para esse ângulo alfa e vou observar. O cateto de frente a ele, cateto oposto. O cateto ao lado dele, cateto adjacente. Observe que o cateto oposto é x e o cateto adjacente também é x. Então, aqui nós temos uma coincidência. Os dois catetos são iguais. Bom, e a hipotenusa? 2x. Para calcular o seno de qualquer ângulo, você vai pegar o cateto oposto, ou seja, o seno de alfa é x, e dividir pela hipotenusa, que no nosso caso é o 2x. Bom, como eu tenho um x no numerador da fração e um x no denominador, eu posso cancelar, porque quando você tem dois valores iguais e você divide eles, a resposta é sempre 1. Então, é isso que eu vou fazer. Cancelei os 2x, vai sobrar um 2 no denominador, no numerador vai sobrar apenas 1. Então, o seno de alfa é igual a 1. Então, nós vimos que o seno do alfa ficou 1 sobre 2. Bom, agora vamos ver o cosseno dele. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se eu olhar para o alfa, o cateto adjacente também vai ser x. E a hipotenusa nunca muda, 2x. O cosseno do alfa vai ser x sobre 2x. Assim como o seno, quando eu cancelar os 2x, vai sobrar apenas 1 no numerador e 2 no denominador. Então, observe que o seno e o cosseno aqui, ele coincidiu. Houve uma coincidência, é 1 sobre 2. E, como ele pediu para calcular tanto do alfa como do beta, eu não preciso fazer esse processo porque são ângulos iguais e a medida do comprimento do cateto oposto do cateto adjacente também é igual. Então, o seno do alfa é igual ao cosseno do beta, o cosseno do alfa é igual ao seno de alfa. Então, todos os valores aqui vai coincidir com 1 sobre 2. Se você quiser verificar qual ângulo é, basta você analisar a tabela. Nosso próximo exercício é na página 224, número 17.
Calcule a soma dos catetos do triângulo retângulo da figura, sabendo que AB vale 10 e o cosseno de alfa é 3/2. Para ficar mais fácil, eu refiz o desenho anterior. Bom, ele falou que vai para você analisar o desenho. A distância de A até B, ele disse que vale 10. Nós temos o ângulo que é alfa e do outro lado nós temos um ângulo de 90 graus. Bom, se eu quero saber o valor dos catetos e eu não tenho, quando não tem alguma coisa na matemática, eu coloco uma letra para indicar que é um valor desconhecido. Então, eu coloquei x e y. Eu preciso, então, calcular tanto o valor do x, como calcular o valor do y. Bem, observando que eu quero primeiro calcular o valor do y, eu poderia começar pelo x e utilizar o seno. Aqui vai ser a escolha sua, o que você começar primeiro, não importa. Eu comecei a determinar o valor do y. Se você analisar o desenho, você vai ver que o lado que está de frente ao ângulo C, que é o ângulo de 90 graus, é o lado AB. E esse lado AB, ele é a hipotenusa. E eu tenho valor para ele, a hipotenusa vale 10. Já o y, ele é um dos catetos. Tanto o x como o y são catetos, mas esse y é o cateto que está ao lado do ângulo alfa. Então, ele é cateto adjacente. Quando eu tenho hipotenusa e cateto adjacente, a razão trigonométrica que eu vou utilizar é a razão cosseno. Então, cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No exercício, ele afirma que o cosseno do alfa vale 3/5. Por isso que se eu tentasse determinar o x primeiro utilizando o seno, eu teria mais dificuldade para conseguir. Então, eu troquei cosseno de alfa por 3/5, eu troquei cateto adjacente pelo y e eu troquei a hipotenusa por 10. Eu fiquei com duas razões. 3 está para 5, assim como y está para 10. Então, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção. Eu posso multiplicar os meios pelos extremos. 5 vezes y, 5y. Isso vai ser igual a 3 vezes 10, 30. Como eu tenho 5y, o 5 está multiplicando pelo y. Então, eu vou mudar do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar dividindo. 30 dividido por 5 é 6. Encontramos o valor do y. Se você quisesse, agora que você tem o valor do y, você poderia determinar o valor do x. Como eu já tenho dois lados desse triângulo, e ele é um triângulo retângulo, então o teorema de Pitágoras é válido para ele. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa vale 10, ela vai ser ao quadrado, ela tem que ser igual ao valor que nós queremos, o lado que nós queremos, o lado x ao quadrado, mais o lado y. Porém, esse lado y, eu já sei o valor dele, é 6, então 6 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Igual, x ao quadrado repete, mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Bom, como eu quero o valor do x, eu vou deixar ele sozinho no segundo membro. Então, eu vou mudar o 36 do segundo membro para o primeiro e eu vou trocar o sinal dele. Ele era positivo, agora ele vai passar a ser negativo. 100 menos 36 é 64. 64 é igual a x ao quadrado, mas eu não quero o valor do x ao quadrado, eu quero o valor do x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa raiz quadrada. Assim, eu posso eliminar a potência. Como 36 era positivo no segundo membro, no primeiro ele passou negativo, quando eu tenho uma potência, eu mudo e ela se torna uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é 8, então x é igual a 8. O exercício, ele não pede para você determinar simplesmente o cateto, ele pede para você somar eles. Então, eu vou somar. Um cateto vale 8, o outro vale 6, 8 mais 6, 14.
Nosso próximo exercício, página 226, número 22. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com o horizonte, calcule a distância do topo da escada ao chão. Observe que aqui você tem a parede. E essa parede é o comprimento X, é a altura X, que nós não sabemos. A escada, ela tem 2 metros e ela tem um ângulo de 90 graus. A partir disso, você consegue analisar um triângulo retângulo, um triângulo com ângulo de 90 graus. Se ele é um triângulo retângulo, vale uma das razões trigonométricas, a razão seno, ou a razão cosseno, ou a razão tangente. Você tem que escolher uma das três. E como você vai fazer isso? Você vai ver o que você já tem e o que falta. Bom, se o ângulo de 90 graus é esse valor que vai estar aqui, de frente a ele vai ser o comprimento da escada, 2 metros. Então, você tem a hipotenusa, que é 2. Bom, o x e o lado que não tem nenhum valor, fica como são os catetos. Bom, o 30 graus, o valor que está de frente a ele é x, então é o cateto oposto. Logo, o x é cateto oposto e o 2 é hipotenusa. Eu preciso de uma das regras trigonométricas que utilize uma dessas três, que utilize essas duas, aliás, esses dois valores, cateto oposto e hipotenusa. A razão tangente usa cateto oposto e cateto adjacente, então não está válida. A razão cosseno usa cateto adjacente e hipotenusa, também não. Então, só nos sobra a razão seno. Então, o seno de 30 vai ser o cateto adjacente, o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 2. Então, vamos ficar com seno de 30 igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30, você só precisa ir na tabela que tem no seu livro e pesquisar o valor dele. Ele é 1 sobre 2. E vai ser igual ao cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 2. Ou seja, você ficou com duas razões. Razão é uma divisão. 1 sobre 2 e x sobre 2. E essas duas razões juntas, elas formam uma proporção. Então, 1 está para 2, assim como x está para 2. Logo, você pode aplicar a propriedade fundamental da proporção, que diz que você multiplica os meios, x vezes 2, 2x, vai ser igual à multiplicação dos extremos, 1 vezes 2, 2. 2x é igual a 2. Eu vou mudar esse 2, que está junto do x do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. 2 dividido por 2 é 1. Logo, x é igual a 1 metro. Nosso próximo exercício é o número 24, na página 226. O ângulo de elevação da base de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante a 100 metros da base da encosta, que medida deve ser o cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Bom, aqui ele já fez o desenho. Então, tem a árvore e nós queremos chegar até do topo da encosta até a base da árvore, que forma um ângulo de 90 graus. Nós temos uma distância de 100 metros e esse cabo de aço vai formar com a encosta e com essa distância de 100 metros um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Então, aqui é válido uma razão trigonométrica, seno, cosseno, tangente.
O que eu tenho? Eu tenho esses 100 metros e me falta esse valor X. Bom, esse 100 metros, ele é um cateto adjacente a 60. E esse X é o valor que está de frente ao ângulo que forma 90 graus. Então, eu tenho o cateto adjacente e falta eu descobrir a hipotenusa. Logo, a regra que eu tenho que utilizar é a regra seno. Aliás, a regra cosseno. Bom, eu estou procurando cosseno de 60, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Novamente, você só precisa ir no seu livro didático e olhar qual é o cosseno de 60, na tabela. Então, você tem uma tabela na página 227 e tem uma outra tabela na página 222, e você vai saber que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, igual a cateto adjacente, que é 100, e a hipotenusa, que é x. Como nós sabemos, aqui nós temos duas razões, e elas estão juntas, então, elas têm uma igualdade entre elas, então, é uma proporção e vale a propriedade da proporção. Então, é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar os meios pelos extremos. X vezes 1, 1x, ou simplesmente x, e 2 vezes 100, 200. Então, o x é igual a 200 metros. Resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício, número 27, na página 229. O exercício 27, ele diz: usando a tabela trigonométrica, encontre os valores seno de 33 e cosseno de 57. Bom, seno de 20 e cosseno de 70. Seno de 34 e cosseno de 56. Seno de 23 e cosseno de 63. Então, isso que eu vou fazer. Nós vamos lá na página do livro que tem a tabela trigonométrica e nós vamos olhar os ângulos que ele pediu. Bom, na letra A, ele pediu para você olhar o seno de 33 graus. O seno de 33 graus equivale a 0,545. Vocês vão ver que o cosseno de 57 graus vai ser o mesmo valor, 0,545. O mesmo vai acontecer com a letra B. Quando eu encontrar o seno de 20, 0,342 vai ser igual ao cosseno de 70. Cosseno de 70, 0,342. O mesmo vai acontecer na letra C. Quando eu olhar o seno de 35, aliás, o seno de 34, 0,559, vai ser igual ao cosseno de 56. 0,559. E por último, seno de 23, 0,391, e cosseno de 67, que é a mesma coisa. Zero vírgula 391. Então, vocês vão ver que esses valores, eles coincidem. O exercício, ele pede para você anotar esses valores. Então, você vai anotar. Letra A, 0,545. Letra B, 0,342. Letra C, 0,559. E letra D, 0,391. Além disso, ele pede para você agora analisar os resultados obtidos e descobrir qual é o ângulo cujo cosseno é igual ao seno de 18. Observe que se você somar os dois valores, sempre vai ser 90. Se você somar 33 graus e 57 graus, é 90 graus. 20 e 70 é 90 graus.
34,56 é 90 graus. 23,67 também é 90 graus. Então, se eu estou procurando o cosseno que é igual ao seno de 18, eu estou procurando o cosseno de um número que somado a 18 é igual a 90 graus. Bom, se eu subtrair 90 de 18, vai ser 72. Então, eu estou procurando o cosseno de 72 graus. Se vocês olharem na tabela, vocês vão ver que o seno de 18 é igual ao cosseno de 72 graus. Nosso próximo exercício, número 29, também na página 229. Gabriel é um garoto que gosta de brincar de skate. Uma das rampas de um acampamento de skate profissional tem 2,8 metros de altura e o comprimento da sua base é de 7 metros. Qual é a medida do ângulo de inclinação dessa rampa em relação ao solo? Bom, aqui eu vou analisar o ângulo e eu tenho o comprimento da rampa, é 7,5. E eu tenho também a altura da rampa, que é 2,8. Então, se eu tenho entre esses dois valores um ângulo de 90 graus, eu tenho, portanto, o cateto oposto e o cateto adjacente, porque ele quer que você analise a medida do ângulo de inclinação da rampa. Então, se eu determinar que esse ângulo é um ângulo qualquer, um ângulo alfa, que eu não sei qual é esse valor, eu vou olhar ele, o valor de frente, o 2,8, que é a altura, é o cateto oposto, e o 7 é o cateto adjacente. Portanto, nós vamos usar a tangente. A tangente do ângulo alfa, que é aquele ângulo que ele quer, mas nós não sabemos o valor dele ainda, vai ser o cateto oposto sobre a cateta adjacente. Então, o tangente de alfa vai ser 2,8 sobre 7. Ao dividir 2,8 por 7, nós vamos encontrar 0,4. Então, a tangente desse ângulo alfa é 0,4. O que você vai precisar fazer para saber qual é esse ângulo? Vai lá na página do livro 227 e vai procurar a melhor aproximação desse valor, 0,4. E você vai encontrar que é aproximadamente o ângulo 22. Então, é a tangente de 22 graus. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios.